Boa noite, estamos no ar em todo o Brasil com mais um Roda Viva. Hoje, como entrevistadores convidados, temos Ana Francisca Ponzio, que é jornalista e crítica de dança, o Felipe Hirsch, que é diretor de teatro, cinema e tem uma coluna no jornal O Globo, a Kátia Calçavara, colaboradora da Folha de São Paulo, o Sandro Borelli, que é coreógrafo e presidente da Cooperativa Paulista de Dança, e, como sempre, temos as ilustrações do nosso cartunista Paulo Caruso. Hoje, excepcionalmente, o programa é gravado, então não teremos a participação das redes sociais. Boa noite, Débora, obrigado por ter vindo. Eu queria saber de início como é que você faz para montar um espetáculo. A gente viu essas imagens tão belas, tão abstratas até certo ponto, e você, como é que você cria isso? Você está fazendo agora, por exemplo, a adaptação do Bela da Tarde, o romance que deu origem ao filme do Buñuel. Como é que você trabalha? Bom, é difícil responder essa pergunta de uma maneira só, porque cada espetáculo que eu fiz, e foram muitos até agora, não só comigo, mas o Ovo, também para outras situações, para fora e tal, tem processos diferentes. Mas o mais importante realmente para mim é criar um sistema para esse espetáculo. Então, quando eu tenho uma ideia e já começo a me debruçar sobre ela, começo a pensar sobre esse tema, sobre o sentido dela, dependendo dessa ideia, tem caminhos distintos, né? Mas, normalmente, a ideia é o que me move. É aquele universo, é que nem uma piscina que eu vou mergulhar daquele assunto. E aí, a partir desse universo, eu começo realmente as minhas inspirações em torno desse tema, né, que são música, livros, filmes, teatros, peças, enfim, começo a respirar isso, a pensar nesse assunto o tempo inteiro e imediatamente eu começo a descobrir o corpo e o movimento, que é onde, para mim, realmente a dança começa, né? Começa no cotovelo, no queixo, na orelha, na mão, quem vai falar sobre isso. Então, começa a desenvolver um vocabulário, um repertório de movimentos. Esse repertório de movimentos começa a construir um corpo, né? E aí é um processo que, no meu caso, é muito longo, né? Muito longo. Por exemplo, eu estou falando isso porque realmente Tatiana, que é meu último espetáculo, que eu adaptei o romance, né, do Pushkin, romance do século XIX, Eugênio Onegin. Quando eu comecei esse espetáculo lendo esse livro, né, me debruçando sobre essa história. Depois eu assisti e ouvi a ópera, depois eu vi o filme, depois eu vi o balé, depois eu voltei a ler o livro várias e várias vezes. Eu li o livro sozinha, eu li o livro com minha assistente, eu li o livro com a equipe, eu li o livro com os bailarinos. E nesse processo eu comecei mesmo muito distante do que veio a ser o resultado do que tem hoje em dia Tatiana no palco, eu comecei apaixonadamente a descobrir os movimentos e o corpo e qual ia ser a respiração daquele século XIX, mas ao mesmo tempo que é agora, que está acontecendo comigo, e a Rússia, e aquelas músicas. Então, Tatiana, eu começo muito lendo aquele livro, né? Me enfiando dentro daquela história, me apaixonando por aqueles personagens, que foi o motivo do qual eu decidi realmente montar, fazer a minha versão muito particular, muito pessoal desse romance. E depois, quando o espetáculo fica pronto, você permite improvisação ou tudo tem que ser ali no regime que você determinou?
Não, depois que o espetáculo estreia, de maneira nenhuma tem improvisação. Nenhum gesto. De maneira nenhuma tem improvisação, né? As improvisações acontecem muito antes. Agora, é claro que um espetáculo ao vivo, quando está acontecendo naquele momento ali, a gente tem várias surpresas, coisas acontecem, né? Problemas técnicos acontecem, e esses problemas técnicos demandam uma resposta para eles, né? Então, de uma certa maneira, é um improviso, porque acontecem situações, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho essa relação, esse fascínio com esses espaços, né? Com o lugar da onde eu vou contar essas histórias, da onde o meu espetáculo acontece, e são lugares altos e espaços em que, às vezes, ocorrem coisas com os bailarinos ou tecnicamente. Para isso, a gente ensaia muito, a gente estuda muito, né? E para poder lidar com essas, mas mesmo assim, tem respostas, às vezes, improvisadas. Mas, realmente, eu me lembro, sabe que você fez essa pergunta agora do improviso? E eu me lembro uma vez, quando eu estava fazendo 4x4, que é esse espetáculo que uma das coreografias são os vasos, a gente dança entre 90 vasos e é a 1 metro de distância, tanto na horizontal quanto na vertical. E um jornalista, a gente estava na França, um jornalista francês me perguntou, e o acaso? Você não incorpora o acaso no seu trabalho? Eu falei, olha, podem ocorrer vários acasos aqui, né? E a gente tem que lidar com ele, mas eu procuro que ele esteja presente muito no meu processo todo. E o meu processo é muito longo e realmente ele surge. Mas quando a gente coloca ali, quando o espetáculo chega no resultado final, em que não só o movimento está falando, mas o movimento, a luz, o cenário, tudo, a música, o figurino, não. Débora, no caso de Tatiana, foi uma das primeiras vezes que você investiu mais nessa questão da narrativa, né, de contar uma história por meio da dança. Eu queria saber, agora como você está trabalhando com a Bela da Tarde e tudo mais, você pretende investir mais nessa parte em que o bailarino vai também para o lado de um intérprete? Posso pegar carona? É interessante você usar a narrativa de alguma forma. Ocorreu em Cruel, mais intensamente em Tatiana, a partir da obra do Pushkin. Você fala agora de Bela da Tarde. E considerando que a narrativa não é tão utilizada, ou pelo menos é explorada de outra forma na dança contemporânea, eu gostaria de saber isso. Como você explora, como você lida com esse elemento nos teus trabalhos, dentro de uma linguagem de dança contemporânea? Bom, primeiro assim, eu não tenho certeza se isso é o meu novo caminho, né? De agora em diante será assim. Eu percebo, por exemplo, que desde o Nó, e o Nó é um espetáculo que o tema, o assunto, a inspiração dele era o desejo, e um desejo que não é um desejo de tomar um sorvete, é um desejo, às vezes, que você não reconhece ou que você tem dificuldade de reconhecer, um desejo que, às vezes, precisa ser sublimado e se transforma num fetiche. Enfim, um universo profundo mesmo. Ali eu começo desde esse espetáculo, eu percebo que teve em mim uma necessidade na dramaturgia do meu trabalho, de trazer a alma humana, a condição humana, de trazer sentimento, talvez até possa falar, eu sou uma pessoa muito assim, até no meu jeito de falar, eu acho que a palavra delicadeza também, né? Todo mundo olha, até para vem, acontece, eu falava, eu preciso desse lado, né? Do sentimento, da delicadeza, de uma fragilidade, junto com a força, né? Como é que essas potências todas
se apresentam na dança. Então, começa ali no nó e depois vem o Cruel, que realmente no Cruel, anterior a Tatiana, eu começo ali a querer contar a história. Mas ainda era um jeito de contar histórias fragmentadas, pedaços de histórias minhas, dos bailarinos. Eu começo com Cruel, depois do nó, a palavra crueldade ficou muito na minha cabeça. Como é que o desejo é cruel, né? A palavra crueldade era persecutória para mim. Como é que a vida é cruel, o amor é cruel, a paixão, a crueldade, né? De que tudo tão fascinante tem um prazo de validade, a começar pela vida, né? E aí, com Cruel, eu comecei a trabalhar com essas histórias fragmentadas, assim, meio que nem, sei lá, como uma história se encaixava na outra, mas era assim, misturada, mas não era uma história inteira. Depois desse momento de Cruel, eu tive minha relação com o Cirque du Soleil, com o Ovo, do qual eu tinha que contar uma história, né? Eu tinha que criar, eu tinha que escrever uma história, eu tinha que... aquele espetáculo precisava contar uma história, precisava contar uma história que atendesse às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos avô, avó, que nem eu, todo mundo. E aí eu me deparei com aquilo, né? Com aquela... E tive que fazer esse exercício, tive que fazer isso. E bem ali, no final do processo do Ovo, eu começo a falar, bom, agora está na hora. Isso que eu estou querendo fazer há tanto tempo, eu estou precisando. E eu não sei, essa necessidade minha de contar a história não foi uma necessidade assim, eu cruzei a perna dentro de uma escrivaninha, peguei vários livros, eu não funciono assim, sabe? Como que tem a ver com a pergunta, como é que você processa, né? Eu não sou uma pessoa assim, que pega vários livros e fico estudando, não, eu sou uma pessoa que estou lá ensaiando, eu ensaio 7 horas e 45 minutos por dia, sei lá, desde a minha existência, a companhia vai fazer 20 anos, então eu comecei a ter essa necessidade e esse desejo muito forte de contar uma história. E contar de uma maneira... Que narrativa é essa? Como é que eu vou contar uma história se a história não tem palavra? E aí eu vou contar através do movimento, através da dança. Mas eu estou preocupada em contar, fazer uma novela? Não! Mas é tão fascinante contar uma história. Mas a tal da dança contemporânea foi contra as histórias. Eu sou filha dessa... Eu sou filha ali... né, mesma, de raízes, criada, né, quase que eu poderia dizer que meu pai é o Merce Cunningham, mas como é que eu vou contar a história, né, que bagunça é essa? Mas eu quero contar essa história, eu vou contar da minha maneira, e isso não deveria e realmente não se tornou uma preocupação para mim. Eu fiquei muito... Mas mudando um pouco fascinada e foi bom para mim, né? Mudando um pouco a pergunta, ali, mas reformulando a pergunta, tentando de outra maneira. Por um espectador, fica mais rico ele ver Tatiana se ele conhece o poema do Pushkin ou não? Olha, é boa pergunta. Sabe por que eu disse que é boa pergunta? Eu vou te dizer por quê. Porque essa resposta eu também não posso te dizer, fica mais rico. Eu adoro quando ele sabe um pouquinho, porque eu quis contar essa história. Eu acho que quando a pessoa conhece um pouquinho e vê aquele espetáculo e também se diverte com aquele, né, de como é que eu fui costurando o Onegin, o Lenski, a Tatiana, a Olga, e como é que eu trouxe o próprio Pushkin ali, porque é uma coisa muito diferente, então isso já mostra como eu não estava preocupada com narrativa, né? Eu botei o Pushkin, eu fiz uma bagunça. Não está escrito isso no livro, que o Pushkin vai estar em cena contando. Eu achei... Porque quando eu li,
eu vi que ele estava no livro. Eu falava, quem é esse que está falando isso? É o Onegin ou é o Pushkin? Ele se apaixona pelas pessoas. Depois eu fui saber, estudando intensamente tudo aquilo, que dizem que o alter ego do Pushkin era o Onegin, né? Então, na verdade, eu falei, eu não estou errada. E eu sem pergunta, perguntei por Irineu Perpétuo, falei, eu posso fazer isso? Porque, lógico, que sacada boa, não sei o quê, porque ele é um estudioso do Pushkin e tal. Então, eu gosto muito quando o público sabe. Eu falo, todas as entrevistas que eu dei, eu falava, se você puder, chega um pouquinho antes, porque tem um roteirinho, tem um textinho ali. Se você, por um acaso, não leu, não entrou na internet, ou não sabe a história, que não tem o menor problema, inclusive, porque histórias a gente tem milhões, se você chegar 5 minutos antes, você lê e aí você vai se divertir de uma maneira diferente. Não quer dizer de que quem não saiba a história, e aí é minha obrigação, eu faço um espetáculo de dança. Então a pessoa quando vai ver, ela tem que olhar e tem que, uau, que movimentos, que bailarinos. Ela tem que se emocionar, ela tem que ela tem que ter uma experiência, porque para mim a dança, independente se é narrativa, se não é narrativa, é uma experiência que aquele público vai ter e que vai modificar ele. Ele vai sair dali diferente. Ele vai sair dali querendo dançar, ou ele vai sair dali emocionado, ou ele vai sair dali animado, revitalizado. Alguma coisa tem que acontecer com ele. E isso é o que é vital para mim, que um espetáculo de dança, ele é uma experiência que tem que ser vivida pelas pessoas que estão dançando e por quem está assistindo. Então, quando eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu falei, eu estou contando uma história, mas não tem as palavras, e eu também, como uma coreógrafa contemporânea, sei lá, eu sou uma coreógrafa, faço dança. Eu já estou um pouco cansada com essa denominação. Você é contemporânea? Não, você não é? Você é isso? É que é bom. Eu, como uma coreógrafa, como uma pessoa que é uma operária da dança, eu vou contar. Eu não queria fazer mímica. Eu não queria me utilizar da pantomima ou da mímica, em nenhum momento. Então, eu tinha que encontrar maneiras de traduzir o que era importante para mim naquela história. Então, a narrativa daquela história foi uma narrativa que eu criei a partir de como eu li e o que eu achei importante de dizer para as pessoas, né? O que para mim é, por exemplo, quando eu cheguei à conclusão que o meu espetáculo tinha que se chamar Tatiana e não Onegin, porque para mim, eu até brincava, eu falava assim, acho que eu vou dar uma passada de fio para o Pushkin e perguntar por que ele não botou o nome desse livro Tatiana. Porque é ela que é esta... Aí me disseram, não, você botou Tatiana porque você é mulher. Então, os seus olhos se voltaram para Tatiana. Aí eu fui lá e li de novo o livro. Tá, eu falei, não. Um pouquinho, eu vou fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Roda Viva com Débora Coker. Voltamos para o Roda Viva com a coreógrafa e operária da dança, Débora Coker. Felipe, uma pergunta, por favor. Débora, eu acho que eu vi todos os seus espetáculos, eu só não vi Casa, porque você não fez para mim. Deve estar por aí, em algum lugar do mundo eu tenho que buscar. Bom, eu sinto, pelo menos na minha visão, assim, na minha sensação, eu sinto nitidamente o momento onde você passa a ser bem mais pessoal no seu trabalho. Você já falou um pouquinho sobre isso agora. Nó, parte de 4x4, Nó em especial, Cruel, Tatiana. Tatiana é diferente. É exatamente sobre isso a pergunta. Eu percebo assim o momento onde você passa a ser extremamente pessoal e, inclusive, com assuntos que te interessam muito, não só de uma maneira literária, mas de uma maneira que aborda a tua vida, que passa pela sua vida. E agora,
Agora não, já há algum tempo, essa sensação de ter que contar uma história, essa vontade de ter que contar histórias, como a gente estava conversando. Você vai achar nessas histórias algo que se relacione de alguma maneira com você e como? Porque agora você vai, quer dizer, passar por Pushkin, passar por Buñuel, passar por... Joseph Cassel. Exatamente, por Cassel, vai passar por vários autores, quer dizer, talvez uma fase. E como é que você vai buscar essa identificação, né? Já que você estava sendo extremamente específica, de alguma maneira, em relação a temas como a crueldade, como o desejo, que te tocavam diretamente. E agora existe uma obra inteira para lidar com ela, para contar. Compliquei tua vida? Não, não complicou não. E durante a pergunta eu fiquei pensando como em Tatiana, por exemplo, como na obra do Pushkin, está presente essas questões pessoais que me tocam, como o amor e a crueldade do amor, como a crueldade da juventude, como a crueldade de amadurecer. Tudo isso está presente na obra. Mas como é que você escolhe a obra? Como é que você tira ela da biblioteca? Você fala assim, aquela obra fala sobre isso? Eu, por exemplo, para chegar no Onegin, eu li muitos libretos, eu li muitos roteiros, não, não li livros inteiros, libretos mesmo. Uhum. E aí, quando eu li, comecei a ler sobre o Onegin, eu falei, esse assunto me interessa. Me interessa uma mulher que se apaixona, né? Que é a primeira revelação do amor. Inclusive, quando ela era extremamente jovem, ela era uma menina introspectiva, até melancólica e intensa, quase selvagem, como o Pushkin apresenta ela, e ela vivia e experienciava a vida através dos livros. Então, ela conhecia os homens, ela conhecia o amor, ela conhecia a vida através da literatura. Quando o Onegin visita a aldeia dela, e ela encontra esse homem pela primeira vez, ela sintetiza nele tudo que ela leu, todo o amor. E ela se apaixona perdidamente por ele, e ela elege ele como o homem da vida dela. Isso não acontece. O Onegin ele não é cruel, mas ele é um cara que os valores para ele não percebe. Da maneira que ele percebe, ele até não é um cara incorreto. O Tatiana, ele é correto. Ele fala, olha, não vai ser bom para você. Não seria um bom marido, não seria um bom pai, não seria um bom homem, né? E acaba que isso dá uma reviravolta, esse homem, milhões de coisas acontecem, não é a sua pergunta, mas quando ele volta e quer, e aí tudo se apresenta, tudo que ela mais queria na vida dela, ela se vira para ele e fala, agora é tarde. Isso pertence à minha juventude. Agora, isso não é mais possível. Ela tem uma decisão ética, ela tem uma decisão, mesmo ela percebendo que ela ama. Isso são assuntos que me interessam muito, a escolha. Você escolher, a decisão da vida, o amor, que é a coisa mais importante da vida. Realmente, cada dia que passa, eu percebo mais isso. E mesmo assim, a decisão dela pela vida, pelo caminho, não é a ausência do amor, mas é perceber que ela precisa transformar isso, ela precisa dinamizar isso. Qual que é a diferença quando você pensou em crueldade, pro cruel, claro, e no nó, em desejo? Você pensou em alguma obra? Não, você pensou simplesmente no tema? Pensei simplesmente no tema. Pensei no tema, E aí foi consultar obras para pesquisar, para enfim. Mas você pensou diretamente no tema e não numa obra que tratava daquele tema. Foi exatamente isso. Eu tanto no nó, no cruel, eu tentei, no nó eu pensei no tema
E eu me lembro que eu conversei com o Flávio, que é meu irmão e que eu tenho uma aproximação muito grande, e eu falei para ele assim, que foi na época que eu comecei, que eu sabia que eu tinha aquele tema, que eu tinha que dançar isso, eu tinha que mexer com isso, eu tinha que expressar isso de alguma maneira. E não era uma coisa, porque as minhas decisões, assim, não são, eu acho que agora é o meu próximo tempo. Não, é um negócio que começa que você tem que falar sobre aquilo. Você sabe muito bem o que é isso. E aí eu me lembro que eu falei com meu irmão, falei, essa companhia, aqueles bailarinos na minha frente, eu tenho desenvolvido fisicamente, a companhia, sei lá quantos anos, tinham 15 anos, 12 anos nessa época, nesse momento. E eu falei, eu estou precisando desenvolver... dentro da companhia, eu estou com necessidade de estudar outras coisas que não só físicas, que não só no movimento, que eu não estou mais encontrando só ali. Aí minha irmã falou para mim, falou assim, e eu falei do desejo, ele falou, vem cá, por que você não dá uma conversada com um filósofo, com um professor de filosofia, vai te ajudar, você está muito agoniada. É como se aquele universo ali, eu estava precisando discutir, pensar, e isso me ajudou um pouco. Eu fui, mas eu no nó, eu não pensei num autor, numa história. Era aquilo e eu precisava encontrar aquilo no corpo. Tanto é que quando eu encontro a corda, e quando eu percebo que a corda eu me aproximei do bondage, que é uma técnica de amarrações, né, eróticas, e quando eu me aproximo até dos nós, dos marinheiros, e aí a corda é o lugar, é o objeto do desejo para mim, e eu descubro tantas metáforas com aquilo, mas eu, voltando à sua pergunta, não era ainda, era o assunto. No Cruel, eu comecei a ler várias histórias, e nenhuma era algo pessoal para mim. Nenhuma era eu, nenhuma era... E eu não estava nem como... Também quando eu encontro o Onegin, para mim não importava se era uma história clássica ou contemporânea. Não estava, eu quero montar um clássico, um contemporâneo. Não era isso. Precisava encontrar alguma coisa que... É isso que está meu... É isso que está meu sangue está fervendo, sabe? E aí, no Cruel, eu tentei. Aí acabei começando com palavras... crueldade, aí vinham várias palavras para mim, vingança, coragem, covardia, rejeição, e aí foi outro caminho. E aí com Tatiana ocorreu que eu entrei nesse processo mais uma vez, porque já vinha anterior, eu tentando, mas eu não tinha conseguido, e aí foi uma coisa muito fácil. Sabe? Sandro, uma pergunta, por favor? Eu queria te provocar, posso? Não sei, se você me provocar muito, eu vou ficar girando, hein? Débora, você acredita que a sua arte está contribuindo decisivamente na mudança do mundo? Ou você acreditar nisso seria mera masturbação mental e física de frente para o espelho? Olha, uma das coisas que eu penso e espero com o meu trabalho é que ele exista para melhorar as pessoas, melhorar nós, seres humanos. Senão não faz o menor sentido. Eu não tenho muitas ambições políticas, sociais, estéticas, artísticas. Eu acho que tudo é para sermos pessoas melhores. Então, eu espero que sim, né? Eu não fico, em nenhum momento o meu processo criativo se preocupa com isso. Mas eu como pessoa, todo dia, quando eu acordo, como mãe, como avó, como diretora, como coreógrafa, como bailarina, como tá aqui, é para que isso ande para frente, né? Senão... Mas, Débora, senão vai ficar muito difícil. Indo né? nas águas aqui do Sandro, quando você vai criar um espetáculo, você é uma artista, vamos dizer assim, globalizada, né? Você faz para o Cirque du Soleil, vários países. Você tenta mostrar alguma coisa do teu país, da sociedade que você vive, das tensões que há nela? Há uma raiz, não sei, nacional, urbana? Você tenta mostrar alguma coisa além desse espetáculo que, no fim, é abstrato? Olha,
Sabe o que eu tenho certeza? Agora eu vou te dar uma resposta com certeza. Não preciso tentar nada. Eu sou brasileira. Eu sou carioquíssima, sou brasileiríssima. Isso está em mim. A minha energia, a minha maneira de pensar, as minhas inspirações. Eu nunca morei fora. Eu morei sempre aqui. Eu sou uma pessoa que... eu me influencio pelo bar da esquina que eu desço ali para tomar minha cachaçinha, pelo lugar que eu compro meu jornal, pelos meus vizinhos, os meus amigos. Eu sou uma pessoa que... nossa, todos os meus espetáculos... E é um Brasil, e é um Rio de Janeiro... que não é um clichê, uma coisa estereotipada. Não, mas quando você falou de Ovo, do Cirque du Soleil, que é uma plateia internacional, uma companhia internacional, você falou que você tem que se comunicar, falar com velho, adulto, criança, gente de vários países. Eu achava que era 15 anos, agora eu soube que eu acabei de chegar do Canadá, que são 20 anos, que o Ovo é um sucesso. Então, mas e como é que entra o Rio nessa coreografia que você fez para o Cirque du Soleil? Nossa, se você tiver a oportunidade de ver o Ovo, agora está na Austrália, realmente são uma chatice, que eu agora estive em Montreal com eles, fui no circo e tudo, falei, poxa, ficou todo mundo me perguntando. E aí, Débora, o que sabemos agora que seu espetáculo está ótimo, sucesso, depois da tenda vai para a arena, né? Porque depois, alguns espetáculos depois da tenda, que são 2.500 espectadores, vão para a arena, que são 5.000 espectadores. Já vamos fazer o circuito arena, não sei. Eu falei, puxa, que legal, mas e o Brasil? Falei, meus amigos, né? Bom, se você vê o Ovo é muito... é um espetáculo muito brasileiro, muito mesmo. As cores, é um espetáculo... Para começar, eles me propuseram o tema biodiversidade e natureza. Eu escolhi o mundo dos insetos, por várias questões, pela relação com a acrobacia, né? Os acrobatas, eles fazem coisas tão incríveis que é como se eles tivessem várias pernas, vários braços. Os insetos têm 6, né? Sendo que a aranha não é um inseto, mas eu enfiei ali a aranha, tem 8, né? Perninhas, então são incríveis. E esses insetos, aqui é um país que a gente tem uma natureza, tem uma floresta, os insetos fazem parte da nossa vida, posso te dizer, de uma maneira diferente do Canadá e do mundo inteiro. E os ritmos, eu trouxe pro Ovo, no Ovo, a gente tem o carimbó, o forró, o baião, o samba-canção, o samba, o funk carioca, que mais? Bom, mas além disso, você tem feito parcerias com artistas brasileiros. No caso do 4x4, você tem se dedicado às artes plásticas no Brasil. Todos os teus colaboradores são artistas que estão contando a história desse país. Eu acho que o teu trabalho é mais do que comprovadamente de ponta em relação a esse país e pensa esse país, na minha opinião, há muito tempo, de uma maneira muito bacana. É verdade, e isso é importante. Até um parêntese depois, desculpe te interromper, Felipe, mas eu briguei muito para ter 2 parceiros muito importantes, 3 parceiros muito importantes, dos quais um deles, o Berna Cepas, que é o compositor de todos os meus espetáculos. Quando não tem composições dele, a direção musical é dele. E o Gringo Cardia. São 2 brasileiríssimos e que me ajudaram, tiveram ali nessa assinatura tão importante. Eu também montei o Casa, que você não ouviu, montei em 2003 para a Comic Opera, para uma ópera em Berlim. Montei o Ela, que foi uma coreografia especialmente criada nesse momento, também, inclusive Ulisses Cruz foi comigo para lá. Não só pelas parcerias, mas eu acho que até por tudo. Você pensa no Brasil, você faz arte nesse país, você não tem que se justificar de maneira nenhuma. Eu acho que em relação
ao que você faz, que seja mais brasileiro ou não. Eu acho que você está contando, pelo contrário, você está contando a história do Brasil, uma parte boa da história do Brasil na tua coreografia. Eu queria mudar um pouco o assunto, não sei se eu posso. Posso pegar carona Claro. que o Felipe estava falando um pouco de ovo também? Débora, eu queria saber como é que foi o processo de criação lá, porque você chegou a afirmar que teve vários embates com os diretores artísticos do cirque, né? Então, eu queria saber como é que foi o processo, inclusive, com os bailarinos, o que você sentiu, porque eles são mais atletas do que bailarinos, enfim. Eles não são bailarinos, isso foi uma decisão minha pessoal. Já que o mundo do circo estava me importando para trabalhar com eles, das primeiras perguntas que eu recebi foram: quantos bailarinos? São 53 pessoas em cena. Quantos bailarinos você quer? Eu falei: nenhum. Eu quero trabalhar com o mundo do circo e vou fazer essa turma dançar, porque eu gosto de fazer isso também. Mas é um espetáculo na tenda, é um espetáculo de circo. E isso eu fico muito feliz em perceber, eu acompanho bastante o Ovo por aí, e essa turma está dançando, está se comunicando através de gestos, através de movimentos, né? E é um vocabulário que a gente descobriu junto ali. O processo do Ovo é um processo, eu me lembro da sua primeira pergunta, Mário Sérgio, foi como é que eu faço, né? Foi a primeira grande surra que eu tomei com o Cirque du Soleil. Porque os meus trabalhos, eu começo o meu trabalho de mesa, que a gente chama, né? De discutir, de pensar, de ler, de estudar, junto ali com plié, junto com, sabe, se alongar, correr, dançar, saltar, girar. Quer dizer, a descoberta dos movimentos, a construção dos movimentos e do corpo, a experimentação e o trabalho de concepção, sempre nos meus espetáculos, e continuará sendo, e eu gosto disso. Isso é um sistema que eu construí para mim e é muito bom, mesmo sendo longo. A gente vai e volta, né? Quando tem que voltar lá para a concepção, para voltar para lá, para esse cruze, para mim é muito, muito instigante, acho que ele é provocativo. Peraí, isso tá bom? Esse movimento, não, isso aqui tá pouco, hein? Tem que ser mais, porque ali você estava imaginando, você estava pensando outras coisas, né? Então, é um processo que eu vinha fazendo. Com o cirque foi totalmente diferente, tinha que ser. Eu começo a trabalhar no Ovo, que, aliás, o Ovo é um nome dado por mim. O Cirque du Soleil nunca teve um nome em português. É português e não é traduzido em nenhum lugar que ele vai. Se chama Ovo. Eles tiveram uma sacação de fazer um insetozinho, os olhos, né, que é uma graça e que todo mundo percebe imediatamente. E foi mais uma, falei, esse nome é bom. Todo inseto vem de um ovo, né? E ovo é... Mas você teve que chegar... O ovo é vida, o ovo é enigma. Quem vem primeiro, o ovo, a galinha, é vida, morte, é ciclo. Mas, enfim, com o Ovo, 2007, foi um trabalho só de mesa, com uma equipe de criação, com 200 pessoas me fazendo perguntas assim: mas vem cá, você quer que aquele cabo, você quer que essa cena vai vir por onde? Essa cena que você está criando vem do fundo? Eu falei, gente, não comecei a ensaiar, como é que eu posso responder? Mas se eu preciso dessa resposta? Eu falei, mas eu não posso. Eu vou errar muito, eu preciso ensaiar, eu preciso experimentar. E eles ficavam, olha, você vai poder mudar muito pouco daquilo que você vai determinar. Porque é muito grande, tecnicamente falando, o espetáculo, a construção do palco. Eu tive que construir um palco, e o Felipe, que é um diretor, um criador, Sandro, você sabe, quando a gente muda muito, precisa mudar. E eu ficava, meu Deus do céu, e se eu experimentar? Comecei, eureka, eu vou fazer tudo diferente. Não vai não, entendeu? Então e aí eu ficava, muitas vezes eu voltava, quantas noites eu passei sem dormir, sabe? Mas você quer que ainda nem tinha determinado, ainda nem tinha escolhido a comunidade de insetos, ainda nem tinha escolhido que no meu espetáculo, cada família de insetos, eu associei uma técnica de circo.
Então, tem os besouros, eles são trapezistas, os crickets, os grilos, eles pulam. E aí eu escolhi a minha parede com 2 tipos de trampolins. Eu ainda nem tinha chegado nisso, já estava assim, mas aonde é o trampolim? Não sei, mas tem que saber, porque eles tinham que começar a construir essas coisas. Eu tremia, eu ia em galpões, perto da sede do Cirque du Soleil, que são 2.000 pessoas trabalhando na sede do Cirque du Soleil. Eu ia nos galpões que estavam sendo construídos, os cenários e as partes técnicas das minhas cenas. Eu tremia e falava, eu vou conseguir, vai ser bandido, sabe? Com licença, Débora, nós vamos ter que fazer mais um breve intervalo e já voltamos com o Roda Viva. Estamos de volta com Débora Coker. Ana Francisca, uma pergunta, por favor. Débora, o Sandro falou de mudança de mundo. Vamos trazer para o plano mais próximo, mudança de Brasil. Pensando o seguinte, tua companhia tem uma situação muito singular nesse país. Você consegue fazer temporadas longas com bilheteria, você tem um patrocínio fixo. Petrobras, Mas mesmo assim, eu acho que seria interessante você dizer que mesmo você ainda passa algum sufoco, às vezes, para a continuidade, porque o grande problema da dança no Brasil é continuidade. Nós sabemos que é uma área que não se vale de outros recursos, como vender discos, até ter celebridades em cena, como é um pouco a área do teatro. Então, se o Sandro te perguntou mudança de mundo, o que nós precisamos fazer para mudar essa cena no Brasil? Nós sabemos que temos uma produção intensa e promissora nesse país na área de dança. E, no entanto, isso não acontece, não se efetiva, não tem continuidade por falta de políticas públicas, de patrocínios constantes. Você que vivencia bastante isso, eu gostaria que você falasse a respeito, desse sua opinião, o que precisa mudar para que a dança realmente aconteça nesse país e de alguma forma, não se resuma a Débora Coker, ao Grupo Corpo, pelo menos para o grande público. Falando de mim, da minha, né? Você perguntou se eu ainda passo os sufocos ou não. Eu não estou... Eu sou patrocinada pela Petrobras há muito tempo, nós somos parceiros. E a Petrobras passa por muitas situações, como o Brasil passa por muitas situações. Então, é claro que eu passo junto por essas situações. A cada novo ano, um novo contrato a ser discutido, cortes, situações, né? Mudanças na direção, na presidência, e isso tudo estremece, estremece a todos nós. Então, dá nervoso. É difícil, mas é isso mesmo. Isso estamos todos nós possíveis e temos que passar por essas situações. Me lembro em situações que o João Elias, que é meu parceiro e meu empresário, meu produtor, quem dirige essa companhia junto comigo, eu me lembro que uma vez estava uma questão da Petrobras complicada e perguntaram para ele, porque a Petrobras, isso, querendo, papapá, ele, né, enfim, estavam uns atritos, umas situações polêmicas em volta da Petrobras, e ele respondeu, a Petrobras é minha parceira, se ela está passando por problemas, eu estou passando também, e é isso, passaremos e vamos embora. Sandro, uma pergunta, por favor? Ou você não queria falar do mesmo assunto? Indo na linha de pensamento da Ana, que eu achei bastante oportuna, Ana, aqui em São Paulo, Ana,
a partir de 2000, os artistas da dança começaram a se reunir, né, e os movimentos e os coletivos foram surgindo, tá, em prol de uma política pública para a dança aqui na cidade de São Paulo, tá, começando na cidade. Tá, e até que culminou em 2006 com o fomento à dança na cidade de São Paulo para os artistas independentes. Tá? Foi um projeto, foi uma luta muito intensa, uma luta política, né? Os artistas, algumas lideranças militaram ferrenhamente na Câmara Municipal e aí esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Tá? E é inédito no Brasil. Exatamente. E se tornou inédito no país. Eu sei disso. Né? Nós falamos sobre isso. Uhum. Exato. E aí isso está, como é inédito, e São Paulo meio que saiu na frente, pensando em política pública mais decente para a dança. Tá? Agora, eu queria saber de você o seguinte, como está o Rio de Janeiro? Por exemplo, eu sei que a gente sabe que tem o Fada agora no Rio, né? Uhum. E eu gostaria de saber se você acompanha a militância política da dança no Rio de Janeiro, ou se você não tem tempo para isso. O que você acha sobre isso? Não, eu acompanho, eu acho importantíssimo, eu acho que acho que são dois caminhos, né? Quanto mais incentivo, quanto mais incentivos privados e incentivos públicos, eu acho que tem que ter os dois, né? Quanto mais tem, quanto mais a gente... Enfim, é um mercado que se aquece como um todo. Você aquece a dança, os coreógrafos, os grupos, os trabalhos, e você aquece e movimenta essas pessoas que investem, né? Mostrando que os dois caminhos têm que ir juntos. Eu sempre fui uma pessoa que também falei dos dois lados, né? Falei para as pessoas de dança também, né? Que a gente tem que... Ai, eu queria fazer um espetáculo. Não, vamos entrar como gente grande, né? A dança tem espetáculos bons, tem público, e tem que ter, e tem que brigar por isso. Mas o Fada, ele foi um projeto que deram de presente para a classe da dança do Rio de Janeiro? Ou teve briga, teve pressão? Tem pressão. Não, talvez teve bastante pressão. No Rio de Janeiro, eu não sei qual o movimento maior, se é do Rio de Janeiro ou de São Paulo. A quantidade de gente, de pessoas. Tem a prefeitura, né? Teve um momento, e eu participei disso, eu participei do primeiro fomento da prefeitura com a dança no Rio de Janeiro, foi comigo, depois que eu fiz o espetáculo Vulcão, que estreou em 94, a então secretária de Cultura, Helena Severo, me chama e fala, vem cá, como é que você fez isso? Aí eu falei, foi difícil, né? O espetáculo Vulcão. Foi muito difícil. Foi pelo fomento? Não, eu quando comecei com um patrocínio pequeno. Comecei, fui ali, fiz na garra, entendeu? Eu já vinha trabalhando com teatro, com show business, já vinha como coreógrafa há tanto tempo, né? Fazendo tantas coisas que quando chega aquela hora ali que você... E trabalhando com dança, na época eu já vinha trabalhando com dança há 20 anos. Então, eu participava de pequenas mostras, e aí foi várias coisas que aconteceram. Eu fazia parte de um Carlton Dance, que foi cancelado, já era o terceiro que estava sendo cancelado. Esse Carlton Dance, quando foi cancelado, eu quase perdi meu pequeno patrocínio, que acaba se transformando no Globo em Movimento. E aí eu consigo, nossa, subi em cima de muita mesa, bati muito pé, roímos muita unha, briguei muito para que, não, a gente tem que fazer. Vocês não estavam fazendo, né, a pessoa que estava me patrocinando naquele momento, você estava comigo, você não estava com o Carlton Dance. Carlton Dance foi cancelado, mas agora é aí o Globo em Movimento. O Globo em Movimento foi muito importante para o Rio de Janeiro, naquele momento e tudo. Mas ali, isso foi em 94. Mas isso não foi verba pública, não, certo? Isso foi Globo em Movimento.
Aí, em 95, a Helena Severo estava no Municipal quando eu dividi a noite com o Momix, em 94. Eu faço a metade da noite, né? Todo mundo fala, você abriu o Momix. Não abri nada, eu fiz 1 hora de espetáculo no Momix, 1 hora, que abertura é essa? Fui lá e fiz pra valer, tava, né? E aí Helena Severo, então secretária de Cultura, me chama e a gente conversa. E eu falo, tem que ter coisa de dança aqui. E aí começa, inclusive, eu não tinha sede, eu não tinha nada, eu fico numa sala no Teatro Carlos Gomes, eu fui a primeira incentivo. Logo depois de que ela começa esse fomento com a minha companhia, em seguida veio, se não me engano, Regina Miranda, Carlota Portela, que eu mesma, ela veio conversar comigo, o que você acha? Eu falei, acho bacana. Mas então foi meio por acaso que surgiu? Esse primeiro momento foi. Não sei se é por acaso, que aí é muito, né? Eu acho que ela estava, talvez ela viu aquilo e falou, tem que ter algum movimento de dança aqui no Rio de Janeiro. Entendi. Né? Inclusive que já existiu numa época de Klaus Viana, numa época, vamos dizer assim, anos 70, ali, meio dos anos 70, início dos anos 80. Vou te dizer que durante muito tempo, quando eu começo com a minha companhia, estava um momento de dança, nos início dos anos 90, não sei se vocês todos consideram isso, muito difícil. Não era só para o Rio de Janeiro, para tudo. Eu, quando falei para minha mãe que eu queria fazer dança, e que eu ia fazer dança contemporânea, ela falou para mim, eu quis fazer uma companhia de dança contemporânea, ela ficou apavorada. Falou, minha filha, por que você não faz dança de salão? Vai, abre uma academia, vai fazer... E o que é? Ninguém sabe nem o que é isso. Vai ser advogada. Faz outra... Não, foi muito complicado, e era muito complicado, e isso se modificou muito. E eu faço questão de dizer que eu acho que eu tive... Hoje em dia eu falo com tranquilidade, né? A Ana já falou isso, que eu acho que eu tive uma participação grande política nisso. A Ana quer fazer uma pergunta. De brigar por isso, de falar sobre isso, de chegar e falar... a dança tem que ser diferente, não só com secretarias, com patrocínios e tudo. Inclusive até uma certa coisa da dança não... assim, eu não sei nem se a dança reconhece isso na minha companhia, né? O mundo da... Sei lá que é o mundo da dança, sei lá, tanta gente. Mas eu acho que esse assunto ele é contundente, porque nós de São Paulo sabemos o quanto está sendo importante essa cobrança até para que as coisas aconteçam mais efetivamente. Mas, assim, você tem toda uma vivência fora do Brasil. Sabe dessas batalhas aí para que a dança se estabeleça, tenha continuidade. Então, na sua opinião, o que falta efetivamente aqui? Vontade, porque, assim, produção, talentos nós temos. O que falta efetivamente? Vontade política, política pública, patrocínios que não se resumam a avalanche de editais, que também não garante continuidade, fica ali um jogo, né, de ganho esse ano, não sei se vou ganhar o ano que vem. E nós sabemos que isso tudo prejudica bastante uma área como a dança. Enfim, talvez pelo que você conhece lá de fora, o que nós precisamos efetivamente aqui para que a dança assim seja um cartão postal do Brasil que tem tudo para ser? Olha, se eu tivesse essa resposta, hein? Vamos me botar ali, né? Como continuação. Essa resposta, eu realmente, Ana, eu acho que tudo que você colocou na sua pergunta, né? Como todos os incentivos com continuidade, incentivos públicos, incentivos privados. Eu acho que também, do lado, eu sempre gosto de pensar... sabe o que acontece? Eu tenho um problema, que eu adoro uma frase do João Saldanha, comentarista lá, o nosso futebol man. Ele fala, quem reclama já perdeu. E eu não gosto desse posicionamento de reclamar, eu gosto desse posicionamento de agir, né? Porque tem que ter isso, que tem que ter mais isso. Então, eu sempre fico do lado de lá, o que está faltando, e do lado de cá também, né? Eu acho que ambos os lados, ambas as discussões, entender que nós que estamos fazendo dança,
Que dança, como é que a gente faz isso, como é que a gente chega no público, como é que a gente troca, como é que a gente chega com a imprensa, com os jornalistas, com as pessoas que também comunicam e falam sobre essa dança, também com os investidores. Eu acho que e vou te dizer mais uma coisa, eu acho que o mundo inteiro está com esse problema, não é só o Brasil. Né? Eu me lembro que, você está falando isso, eu me lembro de uma situação muito peculiar. A primeira vez que eu saí para fora, na verdade foi a segunda, porque a primeira vez foi em 96. A companhia estreia em 94, apesar de começar em 93, estreia com o Vulcão, essa estreia no Municipal junto com o Momix, né? E depois, em 96, a gente vai para Lyon, para a Bienal de Dança, o Guy Darmier. Na verdade, o Mix, o Guy Darmier, propõe essa junção para mim de Vulcão e Velox. Então, em 98, a gente, pela segunda vez, sai e a gente vai para Weimar, para um festival super contemporâneo, do qual estava Peter Brook também ali. Peter Brook, a gente não me lembro mais, tinha alguém de dança contemporânea, acho que era Ana Therese. E aí, Dick Desmarque, que é uma belga também, aí trabalhando, e está bem, ela está com talvez uma continuidade financeira e tal, dirigindo umas coisas, bom, enfim. E a gente foi em 98 para Weimar, e a gente fez, em 98, nosso início, a gente levou um Mix e Rota, levamos 2 espetáculos. Foi então uma portuguesa chamada Assis, será que é esse nome? Creio que sim. Ela foi ver o espetáculo e ela era diretora do Peacock, porque o Sartre Lessuel estava fechado para obras e o Peacock e o Sartre Lessuel trabalhavam juntos. Então ela estava no Peacock fazendo coisas e ela era diretora do Peacock de dança, de teatro. O Sartre Lessuel era mais dança mesmo. Em Londres, ela foi ver o espetáculo e eu me lembro que eu conversei com ela e ela falou para mim assim: como é que você faz para ter esse público jovem? Que plateia é essa? Esse é o meu grande problema. Levar o público jovem para se interessar por dança contemporânea. E aí ela convidou a gente para ir para Londres. E foi a primeira, digamos, entrada, gente grande. A gente fez uma semana em Londres, que foi na nossa estreia, com Rota e talvez eu possa dizer que foi uma virada grande. Acho que tem a virada da estreia do Municipal, tem Lyon, foi bacana tudo, mas ali foi uma semana. Eu me lembro, por exemplo, de eu indo, quer dizer, não é um problema só, estou querendo situar o mundo internacional, ela com um problema de público, de como é que eu invisto se eu não tenho público? Como é que é isso? Como é que a gente faz essa máquina funcionar? Esse mercado trabalhar todo junto, né? Eu me lembro que a gente estava apavorado nessa primeira ida para Londres e eu me lembro que eu fui, inclusive, na embaixada e tal. E eu me lembro que o embaixador falou para mim, o embaixador na época falou: ih, Débora, o espetáculo em Londres são 500 espetáculos por noite, isso aqui é complicado para o pessoal daqui, imagina para você que ninguém conhece, vindo de fora. Eu saí de lá e falei: Deus do céu, vai ser em pânico, né? E acabou que a gente conseguiu e depois a gente até mandou uma foto de sold out no último dia, Débora, boca a boca, trabalhando. Enfim, eu estou querendo dizer que isso é um trabalho que... eu acho que é tudo isso. Tem que as companhias se organizarem, os coreógrafos, os perfis diferentes de dança. Eu acho que, por exemplo, os grupos grandes, é bom a gente ter companhias grandes, hoje em dia como a minha, como o Corpo, que não são estatais, as estatais, quando voltam... Porque na minha época, eu me lembro que só tinha o Corpo e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então começam aí o Quasar, que é diferente, mas aí, sabe, aí Nova Dança, aí... Débora, uma vez eu fui para São Petersburgo e vi o Bolshoi. E o público me impressionou muito, porque era um público popular. Criança, trabalhador, não sei o quê. Louca para ir para lá? E, as pessoas, e o público conhecia detalhes. Se errava um dedinho, já se acertava o dedinho, batia uma participação vibrante. Depois eu fui ver, é ensinado na escola a dança, é uma cultura secular, está lá.
era uma coisa estatal, investimento pesado. Isso faria sentido no Brasil, num país pobre? Acho que... Isso é bacana. Mas né? é um país pobre, a Rússia... Isso é uma ideia bacana que eu, Sandro, já batalhei muito. Por exemplo, você sabe que o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho na área de dança, eu tinha 19 anos. Eu comecei a dar aula em 2 escolas super revolucionárias no Rio de Janeiro. Eu dava aula para o primeiro grau. E eu que propus o trabalho. Falei, vem cá, em vez de ter educação física, tem educação física, mas pega nesse momento aí, porque deixa eu dar uma aula de corpo. Eu não me lembro se eu chamava corpo, expressão corporal. Isso foi em 1901. Então, assim, isso é uma coisa importante, que a gente, na área de educação, né? A dança entrar como... Eu estudei numa escola judia, no Eliezer Stamber, no Rio de Janeiro, e tinha um momento na escola que era... chamava Clube, exato. Foi uma escola que eu, Jaquim Morelenbaum, Luiz Cardoso, Léo Gano, um monte de gente, um monte de judeu, de pessoas dessa origem, estudamos. E a gente tinha aula de teatro, aula de dança. Isso é uma coisa importante também. É claro que é isso numa dimensão e num tempo distinto, mas eu acho que é uma rede de ações. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já com o último bloco do Roda Viva. Voltamos para o último bloco do Roda Viva com a Sílfide Débora Kolker. Cátia, uma pergunta, por favor. Débora, você acha que, de certa forma, os trabalhos da sua companhia contribuíram para que a dança fosse uma coisa menos elitizada? Assim? Você acha que ainda existe esse preconceito? Porque a dança não é como o cinema, a música, acessível. Essa formação de público, a gente sabe, a Ana sabe, que é curadora de eventos, que é difícil formar uma plateia de dança. Eu queria saber se você acha que você contribuiu, porque é quase um fenômeno, né, de comunicação, eu acho, o seu trabalho. Ele atinge muitas pessoas e eu queria saber como você se sente em relação a isso, assim, dessa formação menos elitizada da dança. Olha, eu espero que sim, e acho que, com certeza, eu tenho a alegria de ver que nas minhas plateias a gente encontra profissionais dos mais diferentes, enfermeiros, porteiros, taxistas. Os taxistas do Rio de Janeiro me conhecem, os pipoqueiros e tal, e aeromoças e... escritores e artistas, que, enfim, não é uma plateia só de dança. Além de não ser só de dança, não é só de artista. Além de não ser só de artista, é realmente misturado. Eu acho que tem todas as idades e tudo. Isso me dá muito prazer. Eu vou te dizer que quando eu começo a criar um espetáculo, não é que nem o Cirque du Soleil, que eu faço comigo mesmo. Você tem que fazer um espetáculo para todas as idades, para ficar 20 anos, para se comunicar com todo mundo. Eu não tenho essa ordem, essa ordenação comigo mesma. Mas os meus espetáculos, eles estabelecem essa comunicação, e eu percebo isso. Débora. E percebo com uma plateia jovem. Deixa a Ana fazer uma pergunta que ela tinha pedido a palavra. Só para terminar, isso me dá muito prazer e eu acho que uma das pontos importantes do meu trabalho
é que eu sou fascinada por conectar o mundo contemporâneo com a dança contemporânea. Não quero que a dança vá lá no outro mundo, mas eu trago o mundo contemporâneo, o que a gente está respirando, o que está acontecendo. Eu já tive espetáculos em que eu mergulhei no universo do cotidiano, das artes plásticas, do amor, do esporte, do desejo. Eu acho que isso faz essa... É o Felipe? Eu gostei da pergunta do Mário, assim, como você. Ele citou a experiência dele na Rússia, no Teatro de São Petersburgo. Eu também vivenciei isso e me impressionou, porque é tal a familiaridade do público de todas as faixas etárias e classes sociais com espetáculos como dança, ópera, música clássica, que é impressionante mesmo. E eu relaciono isso com educação. A gente que atua na área cultural sabe das dificuldades e a gente vê que se a cultura tivesse mais prioridade no Brasil, estivesse mais inserida na educação mesmo, nas escolas, eu acho que de criança você já adquiriria disponibilidade para apreciar as artes em geral, seja teatro, artes plásticas, o que seja. Então, eu quero sua opinião sobre isso, se não, sobre essa associação da cultura à vida cotidiana, desde lá a educação na infância, a importância que isso teria para nós todos, e também considerando que os teus espetáculos têm a peculiaridade de ter um poder de comunicação muito forte. Então, não tem tanto esse problema, mas eu acho que como cidadã que pode mudar o mundo, o que você pensa a respeito? Olha, Ana, e Sandro também, e Kátia, né, que são pessoas dentro do mundo da dança, talvez uma das grandes contribuições que eu, além de participar politicamente e tal, hoje em dia tem uma escola de dança, junto com a companhia. Eu tenho um centro de movimento Débora Coker na Glória, do qual eu tenho um imenso orgulho e prazer. A gente está com 600 alunos. Estamos com projetos sociais dentro dele também. E identifico, né, por exemplo, que tenho menos meninos do que meninas, porque ainda tem esse preconceito de que menino que dançar é viado, imagina. Então, olha bem, então, homossexual, gay, sei lá, enfim. A minha escola ali é uma escola que é voltada e ela a gente trabalha com o mesmo pensamento da companhia, né? Do conhecimento ali, dialogando o tempo inteiro com a experimentação, né? Porque a arte, ela experimenta. A arte, você vai ali, tateando e tal. E o conhecimento, ele dá né? Ele dá o alicerce, ele dá aquela formação, né? Então, eu dentro da escola, a gente procura, além dos cursos regulares, fazemos cursos de férias, colônia de férias, e conectar a cidade do Rio de Janeiro. A gente fez um projeto ano passado que foi muito legal, que era Domingo na Glória. E aí, Glória do Corpo. E aí, que era no domingo. E a gente dava umas aulas na Praça Paris, então, e para as pessoas, então, aproximando a dança das pessoas de uma maneira cotidiana, fazendo parte da vida delas. Essa ideia de que a dança é algo que as pessoas têm um pouco de medo, né? Será que eu vou entender disso? É que nem entrar no museu e olhar aquilo. Ai, que coisa horrível, nada disso. A dança é divertida, a dança é prazer, a dança é para qualquer um, para todos nós, né? E ela tem essa maravilha, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu viajo o mundo inteiro. Se você chega numa festa, você não consegue se comunicar, você não fala a língua, mas dançar você vai, você troca essa experiência, você troca, né? Então isso é algo que eu sou a favor Felipe, da cultura, da gente crescer, né? O Felipe é outro, da educação, é um grande problema da gente como um todo, por isso que
Eu acho que toca todo mundo. Minha pergunta seria outra, educação, Débora, mas cultura. eu mudei um pouco. Não por acaso, devido a um trabalho muito sério que você fez através desses tempos, em parceria com o João, você conseguiu construir uma história muito feliz dentro da tua profissão, com todo o teu trabalho e com toda a criatividade do teu trabalho. Então, você tem uma legião de fãs, você tem um público muito fiel, você tem um interesse internacional sobre o teu trabalho e você justifica de alguma maneira, inclusive, o patrocínio que você merece, toda a tua história. No entanto, você sente um preconceito em relação ao teu trabalho? Você sente, da mesma maneira que você sente o resultado dele devido a tudo que você fez, você sente também as pessoas, de alguma maneira, preconceituosas em relação à tua posição hoje? Olha... E se sente, como você lida com isso? Eu sinto ainda, já senti muito mais, não vou negar que isso... Mas cada vez isso menos importa para mim. Até porque vou aproveitar para, dentro disso, falar que eu tenho, além da arte, da cultura e da educação, me interessar muito a ciência, me interessa muito hoje em dia, o desenvolvimento científico do nosso país. Eu sou uma pessoa, hoje em dia, muito voltada ao trabalho de pesquisa em terapias genéticas, celulares e proteicas, por uma questão... Você tem um caso na sua vida que é o seu neto, que é o Theo. O Theo. Que é uma história que eu sei que é uma grande felicidade na tua vida, mas uma grande dificuldade na tua vida. No entanto, poucas pessoas sabem disso, porque muitas pessoas, claro, focam na artista Débora, mas por trás da artista tem a pessoa que está lidando com questões pessoais que, inclusive, influenciam no seu trabalho. Eu não sei se você gostaria, se você gosta de falar sobre isso, se é uma coisa que... Eu gosto muito de falar sobre isso, porque em 2009 eu estreio o Ovo e logo depois nasce o Theo, meu neto. E ele nasceu com uma doença genética, né? Raríssima, considerada uma doença órfã. E isso chegou no meu colo, apareceu na minha vida, e eu falei, nada é à toa, né? E aí a doença se chama epidermólise bulhosa distrófica recessiva. Foi uma doença que eu passei um mês repetindo esse nome para conseguir decorar, porque é um nome difícil. E tem esse nome nos Estados Unidos, Butterfly Skin, que é um nome muito mais bonito, e no Chile se chama Piel de Cristal, que é outro nome lindo. Então, essa doença, ele não produz o colágeno 7, é uma doença genética, mas que atinge a pele, não só externamente, como as mucosas internas. Então, ele não produz o colágeno 7, com isso a derme e a epiderme não fazem a cola, então ele tem essa pele muito frágil, ele cria bolhas, ele tem muitos machucados, esses machucados não têm endereços nem externos e internos. Isso me aproximou muito do mundo científico, isso me modificou e me amadureceu muito, como artista, como pessoa. Coisas que me importavam, o mundo da dança. Ai, mas você faz dança contemporânea? Ah, mas o trabalho dela não é isso. Eu falei, gente, eu não estou interessada em definir, em perder tempo com isso. Isso não me diz respeito, né? Então, eu comecei a ficar preocupada com as questões que realmente me dizem respeito. Isso foi uma mudança importante para mim. Eu tenho 2 parceiros que eu queria aproveitar para falar aqui. Um é o Radovan, que é um pesquisador, talvez o maior pesquisador em terapia celular no Brasil. É um grande manipulador de células, inclusive nos grandes hospitais aqui, tanto no Einstein quanto no Sírio, como no Rio de Janeiro, e o Hans Domann, que é secretário e continua a ser secretário de saúde no município do Rio de Janeiro, e está fazendo um trabalho ótimo, e vai continuar com o Eduardo, e são 2 super parceiros, e eu brincava até que a minha turma VIP, sabe, os meus convidados nos meus últimos espetáculos eram cientistas, eram médicos, e isso me dá muito prazer.
E eram pessoas, e Felipe, o que era para mim extraordinário era, às vezes, eu falar com um pesquisador, com uma pessoa que fica fechada naquele mundo, e não é que as pessoas sabiam quem eu era. E aí o João, quando a gente falou, Débora, lógico, o seu trabalho é um trabalho grande. Eu não tenho muita noção disso, né? Mas então, eu uni para falar isso, que era tão importante para mim, eu acho que eu já digo para você como isso, mas acho que, inclusive, talvez, Ana, talvez o que a gente fala, também nós da dança temos que crescer e parar de ficar perdendo tempo com o que não importa, com certas definições do que é a dança contemporânea, se é contemporâneo, tem perfis distintos. A gente tem muitos perfis, tem um perfil da Débora, tem um perfil do corpo, tem um perfil do Sandro, e cada um vai procurar o seu espaço de ação, cada um vai conquistar o seu público e vai trabalhar para isso. Isso não quer dizer que a gente não tem o nosso olhar crítico, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque contemporâneo é o que a gente está fazendo agora, e não foi feito pelo Mascagni em 1940, entendeu? Então, né? Então, assim, só um pouco... Felipe, desculpa, acho que eu fiz uma bagunça. Mas até porque, sabe... A bagunça faz parte do teu processo criativo. Porque você tem uma cabeça, eu conheço da cabeça, sua cabeça é 100 mil por hora. A minha cabeça, ela é assim. Quando a gente está falando de arte, de educação e cultura, eu falo, Deus do céu, eu falei para tantas pessoas do mundo da saúde... Gente, eu sei que é uma doença rara, eu sei que atinge talvez 2.000 pessoas, mas não importa. Um país tem que se desenvolver cientificamente. A gente tem que cuidar da dengue, é um problema. Mas se a gente der um passo na ciência, a saúde, tudo vai vir junto, tudo mesmo. A cultura, a gente é uma... Por isso que quando você me pergunta, eu falo como eu espero que o meu trabalho esteja... construindo um mundo melhor, pessoas melhores. E o Theo é a luz da minha vida, eu queria Já que você está dizendo isso, uma hora, no momento você usou uma palavra revolucionária. Você estava dizendo, quando você tinha 19 anos, que você tentou... uma escola, as escolas eram quase subversivas. Escolas revolucionárias. Então, escolas de primeiro grau, só primeiro, né? Nem primeiro e segundo. Então, mas é uma pergunta bem básica, assim. Você acha que a arte, ela revoluciona, ela pode ser revolucionária, ou isso é balela? A revolução vem da rua. O que você acha? A revolução vem do povo. ou a arte, ela tem esse poder? Olha, o Kate Richards, né? Só para brincar um pouco, só para trazer um pouco de humor. Perguntaram para ele uma vez, mas para você, o que significa arte para você? Ele falou, para mim, arte, English, né? Inglês, um guitarrista ali dos Stones, falou, para mim, arte é a abreviatura de Arthur. Porque arte em inglês é art, então é a abreviatura de Arthur. Então, acho que eu já respondo um pouco isso. Eu acho que, obviamente, os Sex Pistols, né? O Felipe pode falar disso melhor do que eu, foi um momento que talvez um show que marca a história, um marco na história, como eu vi um show agora do Leonard Cohen em Montreal, que é um marco na história, é um marco. É que nem assistir, como o Tony fala, o último Sermão da Montanha. É um marco que modifica, as pessoas não serão mais as mesmas depois disso. Tinham 12 pessoas. Quantas pessoas tinham? O show do Sex Pistols, 40, mas 40 mil disseram que estavam presentes. Tinham 40 pessoas, mas 40 mil disseram que estavam presentes. Isso é arte, isso é música. Né? Eu, voltando para mim, é tão engraçado, quando dentro do processo eu fico... Você sabe que eu viajo? Olha, eu já fui para muito lugar por aí nesse mundo. Não há um jornalista que não deixe de me perguntar, mas como é que você fez essa parede? Mas como é que você inventou isso? Da onde isso surgiu? Eles querem essa resposta. Débora, você uma hora se definiu como uma operária da dança. Você toparia fazer coreografia ou dançar Gisele, o Lago do Cisne, Suíte Quebra-Nozes, ou não tem mais sentido nenhum isso? Eu dançar? Numa companhia clássica? Em São Petersburgo? Não, pode ser aqui no Municipal. Não, eu não tenho a menor... Olha, meu sonho...
Eu adoraria, mas eu não tenho a menor condição. Isso, para ser um bailarino clássico, para fazer um desses papéis, ou mesmo ali, qualquer um, a minha grande formação em dança não foi clássica. Apesar de que eu corri muito atrás do tempo perdido. Uma coreografia nova para Gisele? Eu faço com o maior prazer. Faço. Tanto é que eu fiz Onegin, né? Eu fiz a minha versão para um grande clássico. Eugênio Onegin é um grande clássico, que agora o Teatro Municipal do Rio de Janeiro estava fazendo, o Balé de Tóquio está fazendo a versão do Cranco agora. Então, agora a gente tem a minha versão também, né? Como coreógrafa, eu toparia, lógico. Mas se me convidassem, depende. Isso, eu não posso dizer para você sim ou não agora, porque isso, como o Felipe falou naquele momento, isso tem que ser pessoal para mim. Se eu encontrar dentro de mim uma coisa pessoal que vai ser sincera para mim, eu vou fazer. Se eu conseguir fazer do meu jeito, a Gisele, o Quebra-Nozes, eu vou fazer, mas eu preciso fazer do meu jeito. Mas nada contra esses grandes clássicos. Para dançar também? Para dançar também? Você quando você decide hoje que vai dançar ou não no espetáculo? Enfim, porque hoje existe, claro, você falou que colocou todo um grupo de artistas circenses para dançar. Hoje você pode dançar também à vontade, independente da tua idade, etc. Porque depende da tua ideia, do que está inserido dentro da tua ideia. Como é que você decide hoje se você vai estar no espetáculo ou não? Qual que é a tua função dentro do espetáculo? A tua vontade de dançar em relação à vontade de criar um espetáculo? Olha, isso... Felipe, isso é muito sofrido para mim, muito mesmo. Eu sempre gostei muito de dançar. Eu sempre, como coreógrafa, eu comecei a criar um vocabulário, um repertório de movimentos que eu construía muito no meu corpo, no corpo dos meus bailarinos, trocando, né? Agora, cada vez menos, os corpos que eu tenho na minha frente são máquinas irresistíveis, incríveis e maravilhosas, dos quais eu sou muito fascinada. Então, elas estão, mas eu sempre gostei muito de dançar, sempre tive essa necessidade. Isso foi muito brusco quando teve o convite do Cirque, que foi no final de 2006. Eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí tem a idade, tem os afazeres todos. Eu sou uma pessoa muito exigente. Eu sou uma pessoa muito exigente com todo mundo me considera exigente demais. Eu falo, Deus do céu, as pessoas não sabem como eu sou exigente comigo. Quando eu, por exemplo, em Tatiana, que eu tenho uma participação ali, um sopro que é para mim, o que eu me exijo de aulas e, né... Então, para mim, são decisões muito difíceis, mas eu acho que cada vez mais eu estou fora do palco. Não Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença da Débora Coker, da Ana Francisca Ponzio, do Felipe Hirsch, da Kátia Calzavara, do Sandro Borelli e do Paulo Caruso. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Até a próxima segunda-feira.